Vamos falar do princípio da entidade? É um tema que eu vou abordar já já. Nessa série que nós estamos trazendo sobre gestão, quero me dirigir àqueles empresários que acabam saindo da parte operacional, muitos às vezes até nem largam a parte operacional e começam a desenvolver a sua organização. O grande problema é que boa parte desses empreendedores acaba trazendo alguns vícios para dentro da organização. Que tipo de vício? O mais comum é não separar as contas da pessoa física das contas da pessoa jurídica. Do ponto de vista contábil, nós falamos que é o princípio da entidade. O que é o princípio da entidade? Pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Então, quando você constitui uma empresa, seja lá do porte que for, pode ser um MEI, eu diria até que trabalhe na informalidade, mas você tem despesas e custos para essa atividade, você tem que separar as duas situações. Não raramente, quando chamado para analisar a situação econômica financeira de uma empresa, e o empreendedor fala, eu não sei, minha empresa não está indo bem. A gente faz alguns testes e alguns levantamentos, principalmente, a conclusão que a gente chega a falar, não, o problema não é a empresa tua que não está indo bem, é a sua família que não está indo bem. Claro, nós estamos querendo dizer o seguinte, a empresa está pagando valores para sustentar a família sem ter condições de fazer isso. E o que é pior em algumas situações, esse empreendedor, ele leva consigo o talão de cheque, o cartão de crédito da organização. Ou seja, não há uma separação daquilo que ele gasta para manter a sua família com aquilo que é efetivamente gasto inerente à atividade econômica. Então, tem que separar essas duas situações. Ah, mas como é que eu faço? O meu dinheiro sai do empreendimento. É fácil. Nós temos dois tipos de retiradas que o empreendedor pode fazer. Tem até uma terceira, que seria fazer um empréstimo. Mas vamos nos concentrar na remuneração. Uma remuneração é a chamada retirada pro labore, que seria o salário do empreendedor. E a outra é a distribuição de resultados. Então, qual é o melhor modelo? É você levantar quanto a tua empresa tem de faturamento, o que você tem de custo para atingir essas vendas, então você tem custos fixos e variáveis, o variável vai seguir na proporção das vendas, então impostos, comissões, o custo da matéria-prima, né, o custo da mercadoria vendida, são custos variáveis. E você tem as despesas fixas, o aluguel, energia se você não gastar na produção, telefonia, assim por diante. Bom, então uma empresa fatura ali 100 moedas. Tem de custo variável 50%, sobrou uma margem de contribuição de 50 moedas. Dessas 50 eu pago 40 moedas de despesa fixa, sobraram 10 moedas. Nessas 40 moedas, você vai colocar o seu prolabore, que é o quê? Quanto vale a sua função na empresa se você estivesse contratando alguém para fazer esse trabalho? Então você coloca nessas 40 moedas de despesas fixas. E aí você teve o resultado de 10, já incluindo a sua retirada pro labore. Esse dinheiro da retirada pro labore, você acredita na conta da pessoa física. Olha o princípio da entidade. Lá na pessoa física, com esse dinheiro, você paga as despesas da sua casa. Se a sua esposa ou, no caso, a empreendedora ou o marido trabalhar em outra atividade, vai lá para o orçamento doméstico. Muito bom. Toca um mês, tive lá 100 moedas de venda, um lucro de 10 moedas. No outro mês, um lucro de 5. No outro mês, um lucro de 8. Atividade empresarial tem que ter lucro. Bom, acabou lá um trimestre. O ideal seria uma vez por ano, mas vamos dizer que seja o trimestre. Apurei lá que eu tive um lucro de 20 moedas. Ok, eu como dono da empresa quero distribuir parte desse lucro. Uma parte eu vou deixar para capital de giro, para reinvestimento, e outra parte eu vou distribuir. Então, nesse caso, você teria lá das 20 moedas, fala, bom, eu vou distribuir 50%, 10 moedas. Essas 10 moedas você transfere para a tua conta pessoal, e na conta pessoal você paga as suas despesas. Toca o mês, prolabore mensal,
Vai tocando, distribuição de lucro. Não teve lucro, não distribui, mas paga o seu prolabore. Quanto é esse valor do prolabore? Do tamanho que a tua empresa pode pagar. Não adianta você ter um faturamento de 30 mil e querer ter uma retirada de 20 mil. Vai quebrar a empresa. Então tem que ser uma adequação nesse padrão. A pergunta é simples, eu já até disse. Se eu fosse colocar alguém para fazer essa função, quanto eu pagaria para ela? 5 mil reais? É 5 mil. 7 mil? 7 mil. Ah, mas o meu padrão de vida é muito maior. O que vai acontecer se você gastar mais retirando da empresa, além da capacidade dela pagar? Você vai acumular prejuízos. E aí que vem aquilo que eu falei no início. Às vezes o problema não está no desempenho da empresa, está no fato de você ter uma retirada muito elevada para aquele padrão de negócio que você estabeleceu. Então, muita atenção nisso, principalmente quando a tua empresa começa a crescer, você precisa cumprir esse princípio da entidade. Fixe um valor que vá para a tua conta corrente pessoal e com ela você paga as despesas da sua casa. Na empresa, somente o seu prolabore e as despesas da empresa. Fazendo isso, você tem a tua família e seu orçamento nas mãos e você tem o orçamento e o desempenho da empresa também em suas mãos. Se tiver que fazer alguma correção, você sabe aonde atacar. Quem mistura tudo não sabe o limite dos problemas da casa, nem os limites do problema da empresa. Ficam as dicas aí. Aproveite que você está aqui no meu canal, faço esse convite para você fazer a assinatura. Também dá um pulinho no meu site, lá reinaldocafeu.com.br. Eu tenho soluções de consultoria para essa questão e tenho também soluções da Fundação Dom Cabral. Por exemplo, no PAN, que é o Parceiros para Aceleração do Negócio, ele ajuda você a fazer um planejamento de longo prazo e numa monitoria de finanças ajuda você a organizar esse mundo aí da pessoa física e da pessoa jurídica, nesse caso focando a pessoa jurídica e transferindo o recurso. Me procure, fale conosco ali no meu site e eu agendo uma reunião com você. A gente se encontra no próximo, até lá.